te representa muitas de nós. A mulher com fluxo de sangue. E a nossa leitura hoje vai ser em Marcos 5. A palavra, ela é viva e se renova a cada manhã, de fato. E cada vez que a gente lê, é um novo acesso que o Senhor traz. E agora, voltando. Tá me ouvindo agora? Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Aqui tudo ok agora. Meu Deus do céu. Tá bom. Andresa. Talvez. Então, vou seguir aqui. E a gente vai interagindo aqui. Pode ser, então? Vocês me ajudam? Interagindo? Ó, eu vou continuar, então, aqui. Agora sim, né? Andresa, eu vou continuar aqui. Ai, gente, é tão especial. Eu amo ouvir a Andresa. Aprender com ela também. Pode ser assim? Só que não tá dando certo. Inclusive, eu tava comentando com ela, né? Toda doença ou toda... Agora eu consigo te ouvir. Todo problema tem uma utilidade. Inclusive, eu estar assim tem uma utilidade. E não é por acaso que isso está acontecendo, né? Independente se é instabilidade do Instagram ou não, eu me conectei a isso. A gente se conectou a isso. Só que a gente não vai parar. É como a vida dizendo assim, ó, é isso realmente que você quer? Porque se eu paro aqui, eu paro de estar constante, eu paro de... tem uma frase que fala assim, né, que não não é essa palavra que eu quero, não. Mas assim, se eu não estou aqui, eu não estou sendo vista. E não é eu em si ser vista, mas aquilo que eu carrego ser entregue. E esse ser vista tem a ver também com uma das dores que a gente carrega. E lembra que eu falei das 5 dores que todos nós, né, a gente tem um pouco de cada. A diferença é a porcentagem. Então, eu vou trazer aqui a leitura. Vocês estão com a Bíblia aí? Com caderno, caneta. Isso é muito especial. Né? O Espírito Santo, ele que nos convidou a esse lugar. E aí a gente vai interagindo. Pode ser assim? Agora eu consigo te ouvir. Vamos lá, então? E se vocês sentirem de enviar para alguém, pode enviar. Essa live está muito especial. Tô aqui com meu chazinho, não sei se você está com o seu café, né? Como eu estou assim um pouco... não sei nem o que eu tô, gente. Sei que atingiu a minha voz. Mas eu estou aqui. Forte. Então vamos lá. Marcos 5. E eu quero... eu vou ler os trechos assim e vou trazer uma explicação de algum ponto que a gente pode olhar sobre em relação às dores. E outra coisa também. Amém. E eu falei pra vocês, né, que cada live eu vou trazer uma dor, mas hoje eu quero fazer um pouco diferente. Esses dias foi bem profundo. Uma das coisas que eu tô aprendendo também é a equilibrar a entrega. Porque, às vezes, quem tá ouvindo não está aberta, não está pronta, né, para receber tanta coisa. E, às vezes, só aquilo ali é muito valioso. E se você interniza, né, tem profundamente no seu coração, então vai surtir bons efeitos. E é algo que eu estou trabalhando em mim, né, em relação ao equilíbrio. Por isso que hoje eu decidi fazer um pouco diferente. Então vamos lá. Eu já coloquei até o tema aqui, né? Certa mulher. O Espírito Santo foi ministrando algo no meu coração hoje pela manhã, muito precioso. E já estou escrevendo outro livro. É um pouquinho sobre ela.
E já veio, né, outro texto para me escrever e colocar. E eu já fui lá e coloquei. Muito especial. Tá sendo a escrita desse livro bem diferente. Eu tô amando. Então vamos lá. Marcos 5 e o 24. Eu quero ler a partir dessa parte aqui. Uma grande multidão o seguia e o acompanhava. Que Jesus atravessou, né, de um lado para o outro. Claro, obviamente. E o 25 diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Aí aqui eu já quero parar e refletir com você. Te chamou alguma atenção? Algo aqui? Eu vou trazer o que me chamou a atenção e você pode compartilhar aí nos comentários pra gente ir conversando, tá? A partir daquilo que eu trouxe, o que fala o seu coração, o que você percebeu. Isso vai enriquecer o nosso momento. Então, ó, certa mulher. Só que certa mulher, provavelmente e certamente, somos nós, eu e você. E aqui, como eu coloquei o tema, né? Certa mulher que certamente representa muitas de nós. E não é por acaso que ela está aqui descrita. E o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração hoje, porque eu falei assim, nossa, poderia tanto ter o nome dessa mulher para que a gente remetesse a ela a história, essa parte da história dela, remetendo com o nome dela. E o Espírito Santo trouxe isso, essa mensagem. Ele disse que porque aquela mulher, ela estava representando muitas de nós. Bom dia, Isa. Olha o nome do livro. Então, percebe o quão precioso isso é? Certa mulher. Assim como na mulher de Provérbios 31, não tem o nome citado. Então, aquela mulher que é Isa, porque é a imagem e semelhança do Altíssimo, somos nós. É eu e você. Não é uma mulher descrita. Não é uma mulher assim, é exatamente uma mulher e ali foi descrito, né, sobre ela. Mas somos nós. Aquela mulher é eu e você. É a mulher que o Senhor fez, que Ele formou, que Ele chamou para ser imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança do Altíssimo. E hoje Ele ministrou isso ao meu coração. Filha, é porque aquela mulher... Ai, gente, foi muito precioso hoje pela manhã. Porque aquela mulher, ela representava muitas nos dias de hoje. Aí a gente pula desse certa mulher e vai para o próximo... No mesmo capítulo ainda, né? No mesmo versículo ainda. Que é o 25 de Marcos 5. Aí agora ele fala que havia 12 anos. 12 anos sofrendo. E aqui me veio assim claramente, né? Que é sobre a criança ferida. Como eu já tenho trazido essa construção nas nossas lives. E está sendo escrito também no novo livro. Gente, tá tão lindo. Assim, enfim, eu sinto assim uma honra, um privilégio e uma honra muito grande. Ou todos nós temos privilégios, temos limites e possibilidades. Talvez eu tenha essa possibilidade da escrita, esse dom, e talvez você não tenha. Mas você tem outros e outras possibilidades que talvez eu não tenha. E isso faz a gente ser singular. E quando a gente se compara um com o outro, a gente se diminui. Então a gente precisa olhar para si e entender, né, as partes na singularidade, como o Senhor nos fez e nos chamou para ser, para representar Ele. Sendo essa pessoa diferente, né? Essa pessoa singular, vamos dizer assim. E eu sinto assim uma honra muito grande. E eu vejo a beleza nesse dom que eu recebi. Então, aí fala essa parte aqui, né? Eu vejo a conexão com a criança ferida. E eu falo aqui pra vocês, né? Eu não aprecio a forma de falar a criança interior, porque essa fala, pelo menos comigo,
eu vejo que ela nos coloca na criança. Nos faz permanecer nessa criança, porque a gente vai ficar dando a desculpa, né? Ai, mas foi minha criança interior. Ai, mas foi minha criança interior, gente. O que eu gosto, o que eu aprecio, o que eu falo, né, e trago essa clareza, é que a criança ferida, e é a criança que a gente foi um dia. Só que como adulta, ferida, adoecida, quando a gente está adulta adoecida, a gente está presa à criança ferida. A criança que a gente foi. Então você não é mais uma menina, você é uma mulher. Você está aqui. E a gente está olhando para as dores, possíveis dores, que fez com que você fosse ferida lá no passado. E que em não conseguir se curar, né, ter o toque de Jesus, vamos dizer assim, não acessar a cura, permanece presa lá no passado, naquela criança. Então a gente se comporta na vida adulta como uma criança, de forma infantil. E lembrando que em Hebreus, o autor ele nos convida, né, à maturidade. E a gente precisa alcançar essa maturidade. Então a gente tá caminhando aqui. Aí quando fala... Aí agora a gente vai pro próximo versículo, que é o 26. Ele diz assim: ela padecera muito sob o cuidado. Claudine, eu acho que é Claudine, né? Bom dia. Bem-vinda, querida. Ó, o 26. Ela padecera muito sob, abaixo, sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Gente, aqui o Espírito Santo me trouxe algo tão forte. Ó, padecera muito, né, sob esses cuidados. Aí eu coloquei aqui. Ela estava sob os cuidados de quem não conseguia ajudá-la. Porque aquela dor, né, aquela ferida ia além do físico. E eu gosto muito... Uma vez eu estava doente e eu falei assim: meu Deus, por que eu estou doente? Eu não quero ficar assim. Né? O que está acontecendo? E esse tempo todinho. Aí eu, na hora assim, eu lembrei, eu falei assim: nossa, Jesus nunca teve doente. Aí eu falei assim: Espírito Santo, Jesus nunca teve doente. Aí ele falou assim ao meu coração, né? Porque ele não tinha uma alma ferida. Olha que interessante. Então, a doença física é uma expressão da nossa alma. É a nossa alma falando através do nosso corpo. E essa ajuda médica, claro que é necessária, né? E ela é um cuidado, assim. É um cuidado. Mas não traz a cura, exatamente. Porque a cura precisa ser na alma. E aqueles médicos, eles não tinham essa condição. Aí eu coloquei também assim, ó. E esses médicos têm a formação, estudaram, mas eles estão limitados, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Vamos supor que ele só estudou sobre o corpo. Então eles estão limitados ao corpo. Mas é algo mais profundo, é na alma. E quantos, aí agora que é a mensagem forte, quantos líderes estão adoecidos, ferindo pessoas, ferindo liderados? A gente tá vendo muito hoje, né? E aqui eu não tô para criticar ninguém, mas para trazer um acolhimento. Em especial aqui eu acho que só tem liderados, né? Pessoas que estão sendo servidas como igreja. Eu tenho, né, amigas que são pastoras, mas aqui eu acredito que não tem nenhuma. Enfim, então eu quero falar com você que somos humanos. E como humanos a gente precisa estar atento também, né? A reconhecer essa nossa humanidade. Que falha. Que vai errar. Né? Que pode errar. E quantas pessoas estão nesse lugar de cuidar de outras pessoas se elas nem estão bem? Então, como eu cuido de alguém se eu estou doente? Quando eu estou doente, eu vou ferir. Quando eu estou com minha alma doente, eu vou ferir, porque a minha forma de expressar,
né? É falando o que a minha alma está sentindo, é como a minha alma está vivenciando. E eu vou... É um grito, sabe? Às vezes a gente fere, mas é um grito de pedido de socorro da outra pessoa. E aqui eu quero trazer o quê? Aqui, ó. Liderança doente, sem estrutura emocional para cuidar, fere. E, de novo, aqui a gente não está no lugar de julgá-los, mas de entender o nosso lugar e a gente cuidar do nosso coração. Lembra? Provérbios 4:23, cuide do seu coração. Aí, imagine, a gente já carrega dores. A gente chega em um ambiente que a gente busca, a gente tem uma expectativa, né? E a gente busca fazer o quê? Ser acolhida, se sentir amada e alcançar cura naquele lugar. E a primeira pessoa que a gente precisa se espelhar e se inspirar não é um pastor, é Jesus. E o que Jesus fazia? Ele não julgava, ele não criticava quando a pessoa errava. Ele chegava. E a pessoa que reconhecia... Gente, aquela mulher foi pega em adultério, no flagra. Levaram ela. Então, como igreja, dentro do templo, tem muitos se comportando como fariseus. Ah, mas eu conheço da Bíblia, já li ela toda. Você vive ela? Se você vive ela, eu posso me inspirar em você. Como Paulo disse, né? Seja um imitador, né? Olhe para mim e pode me imitar, porque eu sou imitador de Cristo. A alma ferida também fere. Então, um pastor é um ser humano. E, às vezes, por exemplo, né? Eu vou me posicionar aqui e vou falar para você sobre dores. Quer dizer que eu não carrego mais nenhuma? Não, eu carrego. Só que eu já me curei de várias. Então, daquilo que eu me curei, eu consigo ajudar você. Eu consigo ajudar alguém. Eu já mudei o meu olhar. Eu mudei o meu olhar para mim. Eu mudei o meu olhar para o próximo. Eu vejo a humanidade das pessoas. E com isso, ao me ver como Jesus me vê, como Deus me vê, eu vou cuidar do meu coração. E eu não vou colocar minhas expectativas em liderança. E aí a gente, né, chega lá, muitas pessoas chegam lá como igreja, né, se convertem, entregam sua vida para Jesus e ela anseia por cura. E o que acontece? Ela vai sendo ainda mais ferida. Por quê? Né? Primeiro que ela não sabe como fazer. Ela vai começar a aprender. E se é uma liderança adoecida, ela vai ferir. E se também a gente não coloca expectativas nessa liderança, mas a gente vai para a palavra. Ah, eu não estou entendendo. Continua lendo. Vai para uma tradução, né, mais fácil de entender. Depois você começa a ler as traduções do original. E você vai sendo ministrada, você vai sendo curada nesse momento. Se conecte com pessoas que estão nesse caminho que você quer, né? Que alcançou aquilo que você deseja. É no online, seja no físico. Ande com pessoas que estão nessa busca também. E no caminho elas não vão errar? Vão. Elas continuam sendo humanas. Continuam sendo pessoas. Só que a diferença é, você não chega ou ela não chega pra você quando você errar e começa a criticar você e apontar. Não, ela olha com amor, ela vê sua humanidade. E ela te ajuda a corrigir. Fala assim, nossa, você tá conseguindo perceber isso? Você tá conseguindo perceber que você tá fazendo isso, que pode te colocar nesse lugar? Não é se intrometer na vida da pessoa, mas chegar com amor. E isso é zelo. Aí a gente volta para aquela frase lá no início das nossas lives. Então, sem estrutura emocional, a pessoa não tem capacidade, né? Não tem estrutura emocional para cuidar de pessoas. Ou seja, para amar pessoas. Porque isso
servir pessoas é amar. Porque esse servir é como se estivesse servindo para Cristo, para Deus. Lembra que ele fala em Mateus 25, se não me engano? Jesus, ele fala, né? Aquilo que você faz para o seu próximo, para um dos meus menores pequeninos, a mim o faz. Então, se eu sirvo você, se a gente está sendo servido, aquela pessoa está servindo para Jesus, para Cristo. E amar cura. Então, quando eu respeito você, quando eu vejo você na sua humanidade, isso traz cura. Se não há cura em uma igreja, vamos dizer assim, se só há gente ferida, gente se ferindo, gente se... nossa, escândalo, não sei o que, aquele monte de coisa, não tem amor. Um amor que vê, mas é um amor cego. É um amor infantil, é um amor adoecido, um amor ferido, né? Isso é o amor cego, que eu falo no próximo livro que eu vou lançar, né? Não no que eu tô escrevendo agora, mas que eu vou lançar. E esse amor cego, ele fere. Esse amor cego desrespeita. Desculpa, gente. Fala sobre... Lembra do versículo também que eu trago aqui, eu falo sempre pra vocês, né? Deixar no seu coração. Lucas 14, 26. Que fala... aquele que procura agradar mais. Eu vou interpretar, tá? Pra vocês o que eu entendi. Nesse contexto aqui. Aquele que busca mais agradar as dores, né? As questões emocionais da sua família, do seu sistema familiar, as suas próprias dores. Essa pessoa que procura agradar, amar mais, isso, né? Ela não está amando mais a Cristo. Jesus, ele fala, então, como assim você diz que é meu discípulo, meu aluno, se você não está aprendendo aquilo que eu ensino? Né? Você precisa estar bem para fazer o bem para alguém. Você precisa dessa cura. E aquela mulher, eu até fiz uma carta, como se fosse uma carta para ela, né, hoje pela manhã. Eu falei assim, a sua dor não foi em vão. As suas dores, as suas feridas, o seu sofrimento não foi em vão. Porque muitas de nós hoje podemos nos inspirar na sua fé. Olha que coisa linda. Você já parou para pensar ou para agradecer, mesmo que a pessoa não esteja aqui, né, diretamente, mas o seu coração começa a ter essa postura de gratidão. E essa mulher aqui, ainda que ela não tenha um nome humano, terreno, mas o nome eterno dela ecoa. Olha que lindo. Ecoa. Nome eterno. Vou até anotar isso, né? O nome eterno dela grita. E lembra que eu falo pra vocês, né? Eu tenho a sessão identidade, que eu faço a sessão identidade. Nessa sessão identidade, a gente acessa o nome pelo qual você é conhecida no céu. É muito lindo esse momento. E foi baseado em Jeremias 1:5, que fala sobre o nome dele, né? Que é profeta. Entre outros que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, Pedro, eu vejo muito assim, né? Pescador de almas. Moisés, libertador. Enfim. E qual será o seu, né? E dessa mulher, o Espírito Santo trouxe ao meu coração hoje também. Gente, assim, eu falei, meu Deus, que acesso, Espírito Santo, muito obrigada. Aí você percebe... E aí o nome... E aí depois, mais pra frente eu vou falar o nome dela. Oi, Josi, bom dia. Mais pra frente eu vou falar o nome dela. Da mulher com fluxo de sangue. Qual é o nome eterno dela, né? Esse nome pelo qual ela é conhecida no céu. Não sei se você já percebeu aí. E está no livro. Vamos lá. Então, nessa parte, a gente já entendeu que liderança adoecida, ou independente, né? A gente também, mulheres, da nossa casa, do nosso lar, se a gente tá adoecida, a gente fere. A gente fere o marido, fere os filhos. A gente sai ferindo, porque a gente tá adoecida. Aquela mulher com um fluxo de sangue,
ela só podia estar em lugar... Olha que interessante. Ela só podia estar em ambiência com outras pessoas que estavam doentes também. Percebe o quanto isso se conecta? Que quando a gente está adoecida, a gente está em ambiência doente. Aí ela fez algo diferente. E a gente vai para o próximo versículo. Quando ouviu... Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Sobre o tocou em seu manto, eu vou convidar uma pessoa para fazer essa live e falar sobre a... Ai, como é que fala? A orla do manto, né? Enfim, vou convidar essa pessoa para trazer e falar sobre isso. Contudo, eu quero expressar algo neste versículo. Quando, olha aqui, quando ouviu, ela não viu. E quantas de nós ficamos na expectativa, mas eu não tô vendo nada. E eu sei que não é fácil, tá, gente? E eu falo isso pra mim também. Aí quando eu lembro que tudo já está feito e que eu preciso andar no tempo Cronos, e eu só vou andar nesse tempo Cronos, que é o tempo aqui. Se eu acredito que já está feito e que já está feito no Kairos e que eu só preciso acessar, e esse acesso vem através da minha fé, então eu tenho a fé, eu começo a caminhar até essa cura, esse propósito, essa realização. Aí eu começo a caminhar e eu acesso. Eu vejo assim, Deus ele não vai fazer, ele já fez. Tudo já está feito. A gente acessa. E ela o quê? Ouviu. E ela creu. Ela disse, já está feita. A minha cura já está feita. Eu só preciso ir até a cura. Meu Deus do céu. Gente. Aí vem a oralidade, né? Eu falei sobre o oral semana passada. Que o oral, a nossa parte oral, ela é intensa. É uma pessoa intensa. E aí, por exemplo, se ela tá triste, tá muito triste. Se está feliz, tá muito feliz. Bom dia, Jennifer. E aí, o que aconteceu? A intensidade dela foi no crer. Ela disse assim, eu creio. Já está feito e eu vou. Gente, ela saiu rompendo tudo. Você acha que na multidão não tem pessoas dizendo assim, você tá fazendo o que aí? Você vai fazer o que lá? Não é pra você. Ele está indo em outro lugar. Olha, que coisa interessante, né? Às vezes é um cantor, né? Gente, eu não me... antigamente sim, né? Mas hoje eu não vejo, por exemplo, um cantor, um famoso, sei lá. E eu vejo ele maior do que eu. Não vejo isso. E muitas vezes a gente sente assim, não é? Ai, meu Deus, mas fulana, famoso, sei o quê. Olha, eu chegar lá, até aquela pessoa, é diferente. Você, nossa, aquela pessoa assim, carrega uma unção. Eu quero até chegar perto, né? Eu quero receber algo daquela pessoa. Pode ser um abraço, sabe? Pode ser uma palavra. É diferente. E aquela mulher, ela não pensou assim, ai, mas a filha de Jairo... Jairo é o líder da sinagoga, acho que é assim que fala, né? É o líder daqui, do lugar, ele é muito importante. E Jesus, ele está indo até a filha dele. Ela não pensou isso. Ela disse assim, inconscientemente ela foi, né? E algo no coração dela já estava sendo anunciado, como, por exemplo, eu também sou importante. Ele não é melhor que eu e nem eu sou melhor que ele. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou até lá. De toda forma, ela estava morrendo. Se ela não fosse, ela estava morrendo. E se ela fosse, também corria o risco de morrer. Então, ela assim, eu creio, eu vou até essa cura. Eu vou até esse homem, que não é um homem comum. Aí eu até escrevi. Ai, gente, tá muito lindo. Um homem que não era um homem comum. Ele veio como humano, vivenciou, experienciou a vida aqui na Terra como humano,
Só que também ele era Deus. 100% homem, 100% Deus. Então não era um homem comum como os demais. E aí a gente vai... Vamos lá. Se eu... aí agora, o próximo versículo 28, fala assim, porque ela pensava assim, ela foi até ele, porque olha o que ela pensou. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Eu já li, né? Mas eu quero falar essa parte. Essa parte que ela diz assim, que ela pensou. Então, ela não gritou. Ela disse assim, eu sei onde é que tá a minha cura, eu vou lá. E saiu gritando pros 4 cantos e anunciando. Não, foi uma fé silenciosa. Olha o poder do silêncio. Muitas vezes a gente precisa silenciar. Uma vez, uma amiga falou pra mim assim, o maior desespero do inimigo é o seu silêncio. Nossa, aquilo fala assim, foi tão forte no meu coração. Porque eu queria me defender, eu queria me vingar, sabe, da situação que eu tava vivenciando naquele momento. Mas eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha força, eu tinha vontade, mas não tinha força. E quando ela me falou isso, eu entendi. O próprio Deus falando pra mim, filha, deixa que eu defendo você. E tem versículos onde depois eu encontrei Deus falando assim diretamente ao meu coração. E eu fiquei em paz. E não era a minha vingança que ia resolver o problema. Eu que precisava me curar. E aquilo não ia se repetir mais. Ninguém ia ter aquele poder mais de me ferir, de me machucar. Porque eu já estava curada daquela ferida. E hoje só tem cicatrizes. E essas cicatrizes não é que andam escancarada, mas cicatrizes assim, marcas. Tem a minha história. A minha história não é apagada. Então a minha história é como se fosse o marco, sabe? A cicatriz, o marco. E eu tenho ela. E ela foi... A minha história, a nossa história, ela pode ser um testemunho. E a história dessa mulher que a gente tá falando hoje é um testemunho. E hoje a gente se inspira nela. Então, na fé, né, na fé que ela teve. Então, ela pensou. Então, muitas vezes, calar é necessário. Calar as vozes. Vozes da multidão, vozes do passado. Mas a professora disse que eu era burra ou que eu não entendia e que eu não queria entender. O coleguinha da sala me chamou de isso, daquilo. O meu pai fez isso e aquilo outro, ele disse isso comigo. Minha mãe, muito ignorante, falou aquilo outro. Ela não quis nem saber. Ela disse, eu ouvi algo diferente agora. E eu quero dar créditos para esse algo diferente que eu ouvi. E que vem de um homem, que não é um homem comum. O meu pai ele deu o melhor dele. E dentro do que ele fez, teve coisas que me machucaram. Ele também foi um homem machucado. Só que Jesus não. Esse homem agora é um homem perfeito. Ele não é um homem ferido, machucado. Então ele não fere. Ele ama. E nesse amar ele cura. Ele nos vê. Olha que coisa linda. Então, ouvir o chamado. Muitas vezes a gente precisa silenciar várias vozes. Às vezes eu vejo pessoas, né, que saem do Instagram. E isso é bom também. A gente silenciar, a gente está... Né, e silenciar as vozes do passado também. As vozes do passado, as vozes atuais, que confirmam as crenças que estão no nosso coração. Que formadas a partir das vozes do passado. A gente silencia. Diz assim, epa, eu tô vendo aqui um caminho que vai para Cristo. De fato, não de falácia. Porque é fácil eu dizer assim, eu sou cristão. Você está dizendo que é exemplo de Cristo. Você está dizendo que é um pequeno Cristo. Eu sou. E não é errado você falar que é, tá? Continua falando, afirmando ao seu coração, até que ele acredite e até que você seja, de fato. Só que só a fala
não traz o resultado em si, mas precisa do movimento a partir dessa verdade. E aí a gente silencia as vozes, ouve a direção dele e vai. Ele me chamou pra me começar a fazer live. Só que tem essa coisa que eu não tô conseguindo muito. Vai pra alguém. Às vezes, você tem uma dificuldade, mas você sabe outra coisa. Então comece com aquilo que você sabe. Bom dia, Luz. Gostei do seu nome. Não sei se é o seu nome realmente, né? Luz. Tem no novo livro que eu vou lançar. Luz. Então, percebe? Eu ouvi a voz e eu vou. Eu silenciei. E essa voz que vem do céu, ela traz paz, ainda que traga desconforto. Por quê? Deus não é um Deus de confusão. Então você sente paz. E ter paz tá a guerra acontecendo, mas a gente tá em paz com aquilo. Isso é a paz que excede todo entendimento. A gente não consegue nem explicar, a gente vive ela. Então, a gente silencia, né, esse monte de vozes, ouve a dele, que traz paz ao nosso coração, aquilo que queima, que arde no seu coração, para fazer. Seja encontro com amigas, seja escrever cartas para Deus, a escrever cartas para entregar às pessoas que eu encontrar na rua, sei lá, no trabalho, o que arde no seu coração. Vai edificar alguém, então ouve essa voz. Ao invés de dizer assim, nossa, que besteira. Isso que você está fazendo é tão ralé. Deixa a pessoa acreditar nisso. Cala essas vozes. Silencia e só faz. Vai lá e faz. Quem tem muito essa dificuldade de fazer também, todos os traços no dor têm as suas dificuldades, né? O primeiro que eu falei, né, que é a dor da rejeição. Se ele é criticado, ele já sente novamente a dor da rejeição. E essa dor da rejeição vem de onde? Lembram? Foi gerada lá na gestação. Deixa eu tomar um pouquinho de chá, tá, gente? Ai, minha garganta já tá coçando. Então, aí a gente fica na vida adulta dando crédito a essas vozes que querem nos calar. Olha aí, nos calar. E ainda que tentem se calar. Calar você, né? Ainda que você fique sem voz. Continue fazendo. Você tem mão, pode se mover. Você tem pernas, pode andar. Claro que algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Mas tem outra coisa pra fazer. Você tem mão pra escrever. Escreve. Eu tenho vergonha de falar. Então escreve. Eu tenho certeza que aquela palavra de bênção vai edificar a vida de alguém. Às vezes a pessoa tá pensando em desistir da vida. Você foi um toque de Jesus na vida daquela pessoa. Jesus, ele não está aqui materializado, mas ele está, de alguma forma, materializado através da sua vida. E ele nos chama para continuar o ministério que ele veio fazer. Seja um toque de Jesus e não uma pessoa que continua ferindo outras pessoas. E não é que você nunca mais vai ferir. Enquanto você estiver ainda com dores, isso vai ter essa possibilidade de acontecer. Então, o que o mundo está vendo dentro, para que ele deseje estar dentro. Então, hoje, a gente vê pessoas feridas dentro, como igreja, fora, né? E dentro também. Olha que coisa. E o Senhor, ele me trouxe uma visão mesmo. Quando eu falo visão aqui, né? De um chamado muito forte que, meu Deus, deu a alcançar essas pessoas, né? Aí eu falo assim, sério, Senhor. Uma das pessoas mais afiadoras, né? São os próprios cristãos. Porque eles
estão enraizados e acham que é humildade, mas é uma falsa humildade. Estão no ego, procurando coisas para si agradar, para ter reconhecimento, para receber elogios. Se a gente não olha as nossas questões da nossa infância, e tá tudo relacionado lá com os nossos pais, ainda que eles não tiveram presente, tá relacionado com os nossos pais. A gente foi formada, né, a partir deles. E o Senhor, ele não errou em permitir os nossos pais serem os nossos pais. E não é a gente os rejeitando e os criticando, achando que, ele isso, ele aquilo, que a gente vai se curar. Não! Então a gente, como igreja, a gente precisa descer desse pedestal, de achar que sabe de tudo, né? Desse lugar de fariseu, desse lugar de achar que tá arrasando. Porque eu tô seguindo o padrão da minha mãe, do meu pai, que tem essa dor, que carrega isso, então para me parecer com ela, eu vou carregar também. Enquanto você rejeita os seus pais, você vai se parecer na dor. Mas nossa, eles são humanos. São pessoas comuns e não se tornaram perfeitos porque se tornaram pais. Aí que vieram os desafios. Quando você entende o seu lugar, você é filha. Você não foi chamada para sentar numa cadeira de juiz e ficar apontando nem A, nem B, nem assim. Porque às vezes a gente também fica se criticando o tempo todo, se punindo. A gente começa a olhar diferente para os nossos pais, a gente consegue fazer diferente. E tem parte boa, tem parte bonita deles. Ainda que você não consiga enxergar hoje. Mas tem. Se a gente conversar um pouquinho, eu mostro para você. Eu consigo ver e mostrar. Por que eu alcancei isso? É porque eu sou a soberana? Longe. Eu não sou perfeita, tá, gente? E nem gero expectativas em perfeição minha, porque eu não sou. Eu também falho. A diferença é quando a gente tem essa consciência de que a gente percebe que falhou. Nossa, aí a gente vai pra Jesus. E a gente diz assim, Senhor, eu errei de novo. A gente reconhece. E sabe o que ele chamou? Como uma pessoa que quando errava reconhecia, ele chamou de segundo o meu coração. E olha o que tinha acontecido. Davi, ele errou feio, não foi? Mas ele foi chamado de segundo o coração de Deus. Oi, Eliana, bom dia. Por quê? Ele tinha um coração humilde, ensinável. Ele via, reconhecia e se arrependia. E ele ia até Jesus e abria o coração dele para Deus, né? E abria o coração. Porque a gente não faz isso. Mas se eu tiver isso, nossa, mas eu errei, não sei o quê. Vai para Deus. Senhor, eu errei de novo. Quais crenças ainda eu carrego que estão no meu coração, que faz com que eu faça isso que não convém? E qual é a tua verdade sobre isso? Eu quero ouvir Espírito Santo. E ele vai falar para você. Não sei como. De alguma forma ele vai falar. Então, silencie as vozes externas e esteja atenta à voz dele. E obedeça e siga. Vamos lá. Então, imediatamente a gente vai para o próximo versículo, 29. Tá fazendo sentido, gente? Tá falando alguma coisa no seu coração? Vamos conversar aqui. Lembra do combinado da gente no início? Pode escrever alguma coisa, compartilhar alguma coisa. Tá doendo aí? Ou, nossa, tá expandindo aqui minha consciência. Fala alguma coisa aqui. Vamos nos movimentar. Tem uma das leis. Quero ensinar isso para você de uma forma breve. Em algum momento eu posso falar mais sobre isso. Mas existem 3 leis que regem a vida. São coisas, são leis que falam como viver. Como estar na vida, como viver. Tá fazendo muito sentido? Pronto. E a primeira é pertencimento. Em algum momento a gente pode falar sobre elas, tá? E relacionadas, inclusive, à mulher com fluxo de sangue. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E
o equilíbrio, que é a terceira lei, é muito importante e a gente peca muito nisso. Então, assim, eu tô entregando aqui algo pra vocês e, gente, não é de cobrança nem nada, tá? Porque eu tô aqui servindo com muito amor e disposição. Eu decidi estar aqui. Eu decidi vir e estar aqui. Oi, Kênia, bom dia. Só que a gente precisa aprender uma coisa: o equilíbrio. E eu tenho sido desafiada nisso, hein? Eu tenho sido desafiada nisso. Em ter o equilíbrio de entregar as coisas, de respeitar o espaço da pessoa, a abertura dela, né? Se ela está aberta àquilo ou não. E assim, eu achei fantástica a forma que o Espírito Santo ministrou a live de hoje, né? É porque de toda forma a gente tá falando sobre a dor daquela mulher com fluxo de sangue que representa muitas de nós hoje. E o equilíbrio, como que você pode trazer esse equilíbrio? Você pode reagir, você pode comentar, você pode curtir. É uma forma de você agradecer. E quando a gente tem essa dificuldade, né, de agradecer, é porque a gente é ingrata com os nossos próprios pais. A gente não recebeu. É como se a gente estivesse dizendo assim: ah, não foi o suficiente. Essas moedas não são as certas para mim. Que fala esse livro aqui. Essas moedas não são as moedas certas para mim. Não são suficientes. Aí fica no lugar de rejeitar os nossos pais, ao invés de tomar, de receber. E isso é honra. E quando a gente recebe, a gente entrega. Quando a gente recebe, a gente vai. Quando a gente recebe, a gente flui. E quando você, né, comenta, reage, faz alguma coisa, isso é uma forma de você trazer equilíbrio. Ou seja, vá treinando aí já a sua postura de gratidão. Porque em algum momento você chega a conseguir fazer isso com os seus próprios pais. E eu não tô dizendo que aqui é uma coisa fácil, é um desafio. E até hoje eu vejo coisas. Eu digo, nossa, eu ainda tô aqui. Aí eu reconheço, mudo a postura e sigo. Vamos lá. Versículo 29. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu coração que estava livre do seu sofrimento. E o que eu anotei sobre isso? Imediatamente, a gente tá quase no final já. Que linda! Gente, assim eu fico muito feliz de conseguir entregar algo tão precioso e em pouco tempo. Esse é o meu desafio. É um dos meus desafios e eu tô conseguindo hoje. Imediatamente, né? Imediatamente, a gente lembra também de outro imediatamente que aconteceu com Jesus, quando ele estava sendo batizado nas águas. Aí fala assim que imediatamente, e o pai, né, o chamou de filho. Esse é o meu filho, ao qual eu tenho prazer, ao qual eu sinto prazer. E aqui, vem também, né, a mesma palavra. Marcos traz imediatamente. O amor curou. Através do amor ela foi curada. Percebe que o amor cura? E Jesus, ele é o próprio amor em pessoa. Não significa que... Porque às vezes a gente acha que justo vem de uma justiça de vingança. Não. Justo vem de ajustar. Justiça, ajustar. Justo. Vingança é outra coisa. E ele é um Deus justo. E ele nos convida ao ajustamento, não sei se essa palavra existe, a se ajustar em amor. É vendo você por quem você é. Não pelo que você fez, faz, teve ou tem. Não é pelo lugar que você mora, não é pelas... Não, é por quem você é nele. Imagem e semelhança do Altíssimo. Aí aqui, o amor cura. Jesus, que é o próprio amor. E ele vê. Ele vê sua dor. Ele vê seus desafios. Ele vê o sofrimento. Ele viu o sofrimento daquela mulher. Foi visto. E até hoje a gente vê.
porque ele viu. Mas não, ele vê sua dor, seus desafios, sofrimento, mas não te define. Ele não te define pela dor. Ele não te chama pela doença. Por isso que eu não gosto de falar assim, a mulher do fluxo de sangue. Eu não gosto muito dessa dor. Eu falo com o fluxo, né? Porque ela estava. Ela não é o fluxo de sangue. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, fulano é alcoólatra. Eu não gosto de falar isso, porque ela não é aquilo, ela está. Fulano... Enfim, tantos rótulos, né? Que o mundo traz e que a gente precisa ir na contramão desse mundo. E lembrar a pessoa de quem ela é. Oi, minha amiga, bom dia. Lembrar ela de quem ela é. Não chamando ela pela doença ou pela dor. Percebe? Aí Jesus chama ela como? Ele chama de filha. Olha que coisa linda. Ele chama de filha. Há muitas... Aí aqui eu já falei, né? Há muitas pessoas dentro do templo presas, feridas por fariseus, porque as pessoas estão no lugar de fariseus, né? Eu sei a Bíblia toda, eu estudei teologia, e isso não é errado, tá, gente? Fazer. Enriquece, né? Vai abrindo a nossa visão, só que é esse lugar de arrogância que não é pra gente estar. Olha o que como Jesus falava com aqueles fariseus, né? Era quase dizendo assim, ei, cale. E veja, olhe pra mim e aprenda. Então, dentro de templos, há muitos, mas também tem pessoas que são bênçãos. Tá, gente? Eu não tô dizendo aqui que... Meu Deus, longe de mim. Tem pessoas que são bênçãos. Não são perfeitas, mas são bênçãos. Que já alcançaram um nível de cura, né, no Senhor. Acessos com o Senhor. E aqui, os fariseus, eles estão o quê? No amor cego. Então, eles estão cegos. E quem estão no amor cego, estão na dor e ferem. Aí eu deixo uma pergunta, né? O que você quer? O que é que você busca? Agradar pessoas ou a Jesus? E aqui eu quero lembrar que o Pai nos fez livres através de Cristo. Então que a gente, né, o mundo está, muitas pessoas, né, que estão no mundo estão aprisionados às dores. E infelizmente, dentro do templo, nós como igreja temos muitos membros que estão também adoecidos e que eles precisam verem Jesus em nós. Então que como você está aqui, né, caminhando e nesse lugar, aqui já é um acesso de cura. Quando você tem uma expansão de consciência, você já acessa algo que vai trazendo cura ao seu coração. As crenças que você ainda carregava e que norteava a sua vida e colocava nesse lugar de ferida. E o desejo do meu coração é que esse transbordar seja tão bênção na sua vida que você também seja toque de Jesus na vida dessas pessoas que ainda estão feridas. Que através do amor, que através de você, elas reconheçam o amor. Elas conheçam o amor que vê. Elas tenham um novo nível de acesso a Cristo através de só olhar para você, da sua postura. Isso já vai falar muito. E não é para você, ai, meu Deus, será que eu tô certa? Ficar dura. Não. Você, Espírito Santo, falei aqui, como é que faz isso? Como é que eu falo com fulana? Em que momento? É para me falar? Como é que eu falo? E em que momento? Gente, pergunta para o Espírito Santo, fala com ele é uma pessoa. Ele só não tá com o corpo
assim como nós. A gente é espírito, alma e corpo. Daqui a um tempo, o corpo dorme, adormece, morre e vai ficar alma e espírito. A palavra fala, se eu não me engano, né? O espírito ele volta para Deus e a alma que vai ficar diante do julgamento. Estou amando e o melhor conseguindo entender tudo. Ai, que lindo! Que lindo, eu fico muito feliz de estar conseguindo explicar, assim, ser clara, né? Glória a Deus. Então, eu tava falando? Enfim, você percebe, né, que a gente pode ser o toque de Jesus? E que essas pessoas feridas, elas não precisam mais do nosso julgamento, das nossas críticas. Elas precisam se sentirem amadas, porque amar cura e curados amam. Lembram da frase? Amar cura e curados amam. Como foi pra você essa live de hoje? É menos de 1 hora, tá, gente? Eu consegui. Parabéns pra mim. Glória a Deus. Quero... há uma coisa que eu não falei, né? Que foi a coragem. Foi sobre a coragem. E aqui eu quero encerrar com isso. Né, quando ela só ouviu e ela teve coragem de crer. Olha que interessante, né? Ela teve coragem de acreditar, ainda que ninguém acreditasse. E eu já ouvi uma frase dizer assim, ó. Se você que ouviu está duvidando, como você quer que outras pessoas creiam se foi você que ouviu? Então, é você que ouve, é você que tem a responsabilidade de crer. E se for necessário, silencia e vai. Se tiver alguém que pode caminhar com você e ser um apoio para você, dizendo assim, ó, vai, eu tô aqui, você não está sozinha. Como no início a Andresa colocou, estamos com você. Olha que lindo. Eu não tô sozinha, estamos com você. Então vocês estão aqui comigo. Se precisar e tiver alguém para caminhar junto, caminha com essa pessoa. Né? Tem alguém que você confia, diz assim, ó, eu só preciso que você me lembre quem eu sou. Eu preciso que você... eu preciso do seu apoio. Eu preciso que você traga à minha memória aquilo que o Senhor falou para mim. Eu preciso que você me ajude a ver. Você consegue? Então a responsabilidade de crer é sua. E o ir... Você é mulher, você decide ir, se mover, ir até a cura. A menina, a criança, né, estão a serviço dos pais. Lembra que eu falei isso? Então, o pai foi até Jesus. A mulher não. Ainda que presa a dores da infância, ela já estava uma mulher. E ela foi até Jesus. Então, ela teve coragem de crer e de ir. E isso que ela fez, crer e ir, Cris, tô tomando chá. Ó, gente, assim, eu tenho amigas, cada uma. Minha amiga Cris. Como é que você tá? Olha como eu tô. Ai, tá, tem isso, tem aquilo, faz um chazinho assim, pronto. Porque, meu Deus, se eu for lembrar disso, não lembro. Então, atos de serviço, eu tenho amigas assim, maravilhosas. Então, crer, ter coragem, né, de crer e ir, faz o quê? Ela rompeu um medo. Medo de quê? Que medo você carrega? Qual é a dor, né? Qual é o seu traço principal? Cada traço tem a sua dor, a gente carrega todos, mas tem aqueles mais altos. Então, qual dor você carrega? Maior, né? Aí vamos supor que a dor da rejeição, se é criticada, se é se sentir excluída, olha aí, vai causar dor da rejeição. Então ela não quer, mas ela disse, não tô nem aí. E tem pessoas
que precisam chegar ao ápice da dor, assim, não aguentar mais. Ela já fez tanto pela força dela, né, pelo próprio braço. Ela fez tanto que aí ela pensa assim, nossa, agora largo as armas. Não dou conta mais. Como é que eu faço agora, Senhor? Chega nesse nível. E essa mulher, era como se ela fosse assim, não tô nem aí mais. O que eu já passei. Se eu não for, eu vou morrer. Se eu for, eu corro o risco de morrer. Mas também tem a possibilidade de alcançar a cura. Tô nem aí se for criticada, se for excluída mais. Por quê? Como assim excluída? O medo, né, de perder o pertencimento ao sistema familiar adoecido. De forma adoecida, né? Porque, por exemplo, se você é criticada por uma pessoa da sua família, você pode sentir a dor da rejeição. Então, você faz coisas para poder agradar e não ser criticada. Para não sentir a dor novamente. Mas se você cura dessa dor, você não vai buscar mais agradar pessoas. Nem ninguém. Inclusive da sua família, que são as pessoas que têm mais peso, né? Peso no sentido, assim, de mais força, mais poder que a gente dá de nos atingir. Porque são as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais se importa. E aí, a gente não pensa mais, assim, peraí, eu já me curei disso, não tenho essa necessidade mais de ser elogiada, de ser vista. Eu já sou desejada pelo meu pai. Eu sei que tem pessoas que precisam daquilo que eu carrego. Aí eu vou parar, porque eu estou dando importância ao que A e B pode dizer. A responsabilidade, gente, cada um tem a sua própria vida. Pedro chegou para Jesus, né, enquanto Jesus falava sobre João, o discípulo amado. Aí ele falou assim, mas e ele, Jesus? Não sei o quê. Aí Jesus falou assim, estou interpretando, tá, gente? Vocês leem aí. João, tá no último capítulo. Acho que é João... eu não tô lembrada agora. É como se... Aí Jesus disse assim, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que tem a ver com isso, Pedro? Ou seja, Pedro, cuida da tua vida, tu tem teu propósito para cuidar. Se importa com isso, vai cuidar das ovelhas que eu disse para você cuidar. Vai alcançar as almas, pescador de homens, de almas. Para de ficar se importando, olhando para o trabalho, o propósito do outro. Quando você se compara, você se diminui. Quando isso acontece, você tá abrindo mão do que o Senhor te entregou e tá enterrando. Aí naquele dia, sabe o que ele vai dizer, né? Eu não tô aqui, gente, querendo que vocês sigam uma coisa por medo, não, tá? Mas é decisão sua, porque você já tá no medo. Você já tá no medo. Mas que você saia desse medo aí e decida assim, peraí, eu tenho valor. Eu vou ficar aqui nesse mimimi, nessa dor. Ai, meu Deus, vou me criticar, vou não sei o quê. Sente, chora e vai pra Deus. Vai assim, ó, Senhor, tá doendo ainda. Esse negócio me incomoda. Eu ainda tô buscando agradar pessoas. Mas eu sou tua aluna, eu sou tua discípula, eu sou cristã, eu sou um pequeno Cristo. Eu sou teu exemplo. E eu quero ser curada. O que eu preciso fazer? Aí, de repente, ele vai e lembra um negócio do passado lá. Aí você chora de novo. Você sente, você chora. Aí você é aquilo. Às vezes vai ser em uma live que você vai, né, destravar aquilo. Porque você pediu, você foi pra Deus, você abriu seu coração, você falou. Veja bem, como é importante a gente falar as coisas pra Deus. Deus fez, né, trouxe a mulher pra Adão. Formou a mulher. Aí ele disse o quê? Depois, né? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa foi sua. Eu não pedi. Apesar dele ter pedido indiretamente, né? Quando você... Veja como que a gente age, né? Repetindo eles lá. Aí, você não fala pra Deus que tá doendo, que quer ser curada. Aí, ele vai proporcionar algo. Aí você assim, ai, meu Deus, mas eu não pedi. Eu não pedi esse propósito, não pedi esse chamado, não pedi não sei o quê. Depende se você pediu ou não, você tem um chamado. E o propósito pelo qual você foi feita foi para cumpri-lo. E você cumpre sendo exemplo de Cristo, né? Sendo imagem e semelhança dele. Sendo imagem e semelhança dele, você faz. Você não nasceu para fazer, você nasceu para ser. E sendo, você faz. E o que você faz representa ele, revela ele. Mas como é que você vai revelar se ainda procura agradar sistema familiar, dores, pai, mãe, irmão, quem quer que seja? E ainda fica aí.
sem decidir sair. Percebe que é preciso coragem? É preciso coragem. E aí ela enfrentou esse medo do perder o pertencimento, que na verdade a gente não perde, tá? Você é filha da sua mãe e nunca vai deixar de ser. Você tem esse lugar. Por exemplo, se você já foi casada e agora não tá mais, sei lá, ou casou de novo. Você é a primeira esposa daquele homem. Esse é o seu lugar. Você nunca vai perder. Gente, isso traz tanta cura. Porque uma pessoa, a primeira esposa, que foi excluída, isso gera muita dor pra ela. Mas quando ela entende que ela tem aquele lugar e que tá tudo bem, né, não deu, enfim, não fluiu, não foi como você gostaria, tá tudo bem. É você sentir paz com a sua história, é ver o seu lugar, respeitar o seu lugar, ainda que outras pessoas não respeitem. E aí você consegue fluir, porque você não fica mais presa na dor. E que essa dor, na verdade, é um reflexo da infância. Percebe a conexão? Então, ela não se importou mais. Ela falou assim, se eu não pertencer mais, se eu for criticada, né, excluída, ou seja, tentarem me excluir, tô nem aí. O importante é que quem está me vendo agora, o importante é quem vai ter a possibilidade de me ver. O que importa agora, eu já tô cansada dessa doença, dessa dor. O que importa agora é eu ser curada. Será que isso é o que importa mais pra você? O que ainda você aguenta sofrer mais? E que não sofreu o suficiente para decidir ir até a cura. E aí é um amor, né? A gente sai do amor, segue o amor que vem. Então, gente, eu finalizo aqui. Deixa essa reflexão para o seu coração. Quero ler aqui a mensagem, né? Deixa essa reflexão para o seu coração. O que você tem feito? Buscado agradar o seu sistema, as suas dores, seu sistema familiar, né? Os seus parentes. Mas fulano vai ficar triste. A gente precisa respeitar os sentimentos e as escolhas, inconscientes ou não, das pessoas. Se elas vão se sentir assim ou assado. E quando você cuida do que você sente, a pessoa vai dizer, nossa, aquela pessoa sabe cuidar do que sente, eu quero aprender também. Não é você tentando controlar o que ela sente que vai influenciar de alguma forma, né, positiva. Mas é você sendo aquilo que você fala, aquilo que você acredita. Então, o que você tem escolhido até hoje? Agradado, né, o seu sistema familiar, e aí você rejeita. Isso é agradar também. Às vezes a gente rejeita o pai porque a mãe já rejeita. A mãe encheu, né, de coisas, tanta história. E não é dizendo que seja mentira da mãe. Provavelmente foi verdade que aconteceu. Mas ela sentou no lugar de dor e contou aquela história. Da visão que ela tem. E aí fica aquela mulher, né, exposta, pela dor. E a gente não precisa ser vista pela dor, não. A gente tem muita coisa boa. Uma vez, pra finalizar, meu Deus, teve uma pessoa que postou, eu não vou falar assim todo o contexto, né, porque pra não expor. Mas essa pessoa teve um momento muito especial da vida dela e ali teve uma festa pra comemorar. E ela postou dizendo assim, que o pai dela, né, disse que não ia porque a mãe dela ia, e são os pais separados. E aí ela disse assim, ela postou isso. E eu sei que não foi maldade. Ela quis expor aquilo que, né, que ela viu assim de beleza que a mãe dela fez, e a mãe dela foi, rompeu as coisas e tal. E a mãe dela tá muito nesse lugar de dor. E é um lugar de vítima. Ela acha que é vítima, mas ela esteve. É diferente. Eu também já estive nesse lugar. Achava que é a vítima, oh meu Deus. Mas esse lugar é tão pequeno, tão baixo. Aí, muita gente acessou aquilo. Então, percebe? A dor da mãe dela foi escancarada. E muitas pessoas com dó da mãe dela. Gente assim, coitada, essa daí mesmo. E tome criticar o pai.
Eu falei assim, olha pra aí, o mundo como tá, né? Então, a dor de cada um ali, né, foi revelada a partir desse comportamento. As pessoas viam isso. E pessoas conectadas do outro lado potencializavam. Então percebe que cada um carrega as suas questões e que elas precisam lidar com aquilo. E se a gente tenta resolver por elas, elas não vão resolver. Porque elas têm quem está tentando por elas. Jesus, ele não faz as coisas por nós. Tudo já está feito. A gente faz algo e acessa. A gente caminha, a gente se move. Até a menina, quando ele foi ressuscitar, ele disse assim, levante. Olha que coisa. Você disse que cada pessoa tem o seu próprio talento. E que devemos usá-lo para tocar vidas. Eu acredito que um deles é escrever cartinhas com mensagens de amor. Oh, meu Deus, que lindo. Inspiradas pelo Espírito Santo para pessoas. Cadê? Lá no meu trabalho, eu faço isso. Tá vendo, gente? Eu creio muito que essas pessoas se sentem amadas. E isso traz cura pro coração delas. É uma coisa simples aos olhos de muitos. Mas isso é uma coisa muito grandiosa. Você tem noção disso? Você começa a escrever um bilhete, uma cartinha para uma pessoa e aquilo vai levar ela a um lugar muito maior. Talvez aquela pessoa alcance multidões. Sei lá, aquela pessoa escreva um livro e alcance tanta gente porque ela teve alguém que escreveu para ela lá no início. Então nada do que a gente faz é pequeno. Nada. Deus, ele não nos chama, eu escutei isso de alguém, Deus, ele não nos chama para algo pequeno. Ele sempre nos chama para algo grande, ainda que a gente não consiga enxergar o além. Então, queridas, foi um prazer mais uma vez estar aqui. Oi, Ju, bom dia. Foi uma live muito preciosa, meu Deus. Eu amei estar com vocês, obrigada por estarem aqui. Por estarmos de mãos dadas e como um corpo, né, que tem vários membros, a gente está juntas para crescermos juntas, para nos curarmos juntas. Quando você está aqui, quando você deixa uma mensagem, quando você compartilha algo, de alguma forma eu também vou acessando cura. Assim, quando, como eu compartilho com você, eu creio muito que você vai acessando cura. E não sou eu e nem você que cura ninguém, mas é o Cristo, o nosso amado, o cabeça do corpo, o nosso mestre, o nosso noivo. E estamos a serviço dele, né, para amar pessoas. Quando a gente cuida e ama outra parte do membro, a gente está cuidando de si mesmo e cuidando dele. Olha que lindo. Então que vocês continuem nessa caminhada. Semana que vem a gente tem live novamente. Uma das minhas questões, né, aí que eu fiquei rouca, esse eu vou fazer assim mesmo. Aí eu chamei a Andresa, não deu certo. É como se fosse assim, né, pra você fazer, vai lá e faz. Meu Deus. E deu certo, né? Fluiu. Então, a gente também está sensível àquilo que o Senhor ministra no nosso coração. Às vezes, seu marido tá lá, chateado, sei que fez alguma coisa. Gente, às vezes você vai quebrantar o coração dele com um elogio. Ah, mas ele não me elogia. Aí você elogia, porque às vezes você tá num pedestal tão grande. Aí você quer receber elogio para subir mais ainda. Humildade. Humildade para entender que nada é pequeno. Aquilo que o Senhor ministra no nosso coração é grandioso. E as pessoas precisam. Comece do seu lar. Comece no seu lar. Com o seu marido, com o seu cônjuge, né, com os seus filhos, no seu trabalho, se você trabalha fora. Onde você estiver. E, gente, tem algo muito precioso que eu vou até compartilhar com vocês depois do livro. Porque, assim, é um sonho. Eu tenho um sonho de fazer com Isa. E eu não consegui fazer. Mas esse tá fluindo tanto nesse novo que eu tô escrevendo, né? E eu vou fazer como se fosse um livrinho. E dá pra destacar frases, palavras de afirmação. E aí quando você estiver em um lugar, você pode entregar para alguém. Vai ser muito especial.
isso que tá no meu coração, né? E em nome de Jesus já está feito e eu só vou acessar. Então, tocou no seu coração, vai lá e faz. Obrigada pelo momento. Se é uma mensagem no Instagram, mensagem torpedo. Quem é que faz isso hoje, gente? Aí você vai lá e surpreende com a mensagem torpedo. Faz uma cartinha, um bilhete, o que tiver no seu coração. É um beijo, às vezes você tá passando na sala, aí o seu marido tá lá e você vai lá, dá um beijo nele. Meu amor, sei lá. Começa a agir diferente. Se parecer mais com Cristo, tá bom? Venha muitas e muitas terças com venho, eu acho, né? Muitas e muitas terças com você. Amo você, você é linda, muito parecida com a minha nora. Obrigada, Franciele. Obrigada, irmã, por dedicar seu tempo e transbordar em nossas vidas. Amém. Tem coisas que ninguém vai fazer pela gente, né? Pela gente mesmo. Porque tem coisas que é pra gente fazer. É isso. Foi tocada no coração? Vai lá e faz. Aí uma mensagem pra Josi. Eu tô dando exemplo, tá, gente? Não tô dizendo pra você fazer, não. Nossa, foi tão boa aquela live ou aquele story, falou comigo. Fala, comenta. Se você quiser, claro, né? Porque às vezes, não é porque eu estou aqui aparecendo que eu tô 100%, não, gente. Às vezes é uma resposta através de uma mensagem sua que eu vou ter. Às vezes é uma resposta de uma mensagem sua que outra pessoa vai ter. Pensou em alguém? Nossa, vou lá falar uma mensagem pra ela. O que eu falo, Espírito Santo? O que o Senhor quer falar pra ela através de mim? O que eu escrevo? Aí você vai lá, pá, escreve. Aí ela recebe do Senhor através da sua vida. Não é algo seu, não é sua posse. Então você recebe e entrega. Uma ideia que você teve não é sua ideia. Foi uma ideia que você acessou dele para entregar. Entende? É tudo sobre ele. E ele é sobre pessoas. Beijo, gente. Amo vocês de verdade. Não é só fala. Eu amo vocês. Eu vejo vocês. E até terça-feira. Ai, meu Deus. Vamos lá encerrar. E, gente, como é que... achei.